Inicialmente, tá ligado, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite feito pela organização desse evento, as minhas colegas, né, do Lab Design, que promovem, eu acho que esse evento com um tema tão interessante, não é? E é assim, eu procurei aqui também um pouco focar na minha própria trajetória, o que eu venho fazendo, o que eu já fiz, para, enfim, ter um pretexto para comentar esse tema. Eu não sei se aqui eu estou bem posicionado, não estou atrapalhando ninguém? Pode ser aqui? Então, assim, eu começo por essa imagem aqui, que eu considero uma imagem sempre muito emblemática, que é o Metropol Parasol, do Jürgen Mayer. Está localizado em Sevilha, não é? Uma obra de 2011. E essa obra é hoje a maior estrutura de madeira construída no mundo. E é uma obra que foi inteiramente executada digitalmente, não é? Então, a madeira, um material tradicional, um material conhecido, e o tratamento que foi dado à madeira em função do quê? Do processo. E eu, até certo ponto, queria justamente pegar esse mote, não é? Da tecnologia dos materiais e da tecnologia do processo. E como essas duas questões influenciam a maneira como é encaminhado o desenvolvimento, não é, de novas alternativas. Então, também montei esse gráfico aqui, que é um gráfico inspirado no John Turner, não é? Muito conhecido aí de pessoal que mexe com habitação. E o Turner, ele, para explicar, enfim, o desenvolvimento da indústria da construção, não é? Ele traça aqui, então, dois eixos. Nesse caso aqui, eu mudei, inclusive, é outra concepção, não é? Mas eu tenho aqui, na abscissa, as tecnologias dos materiais e na ordenada a tecnologia do processo. E vou me referir particularmente à pré-fabricação em concreto, que, enfim, não é o meu material, não é uma escolha priorística, mas é um material com o qual eu acabei ganhando uma grande intimidade, não é, ao longo da minha carreira, não é, e inclusive dentro da própria universidade, um material com o qual eu mexo muito. E o que a gente vê aqui é exatamente, não é? Eu tenho no concreto armado e mesmo no protendido, não é, materiais associados, ou seja, quando eu falo de concreto armado, eu tenho uma matriz concreto que trabalha muito bem a compressão, mas que é péssima trabalhando a tração, mas tenho para compensar uma armadura metálica que trabalha e compensa justamente essa deficiência do concreto em esforços de tração. Quando é introduzido o concreto de alto desempenho, não é? Que é hoje o grande material, não é? Que é o material que vem, principalmente dentro da pré-fabricação, cada vez mais ocupando espaço, eu tenho a condição não só de trabalhar com alta resistência, mas justamente a diferenciação alto de desempenho, ela vem da possibilidade de aliar alta resistência mecânica com durabilidade. Ou seja, de pouco resultaria, não é provável o uso desse material se ele simplesmente fosse concreto de alta resistência, como ele foi no passado. Nos anos 70, quando ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, e em função da concorrência, né, que havia dos edifícios altos, né, metálicos, e edifícios altos em concreto, e é daí que vem o CAR, não é? Ele gradativamente vai substituindo, então, o CAR vai sendo substituído pelo CAD, pelo concreto de alto desempenho. E o microcad, por que ele também aparece aqui? Justamente porque o concreto de alto desempenho me permite diminuir a espessura média das obras, a espessura média dos componentes, e nos permite também trabalhar com estruturas pré-fabricadas leves, não é? Então, o microcad ele aparece justamente aqui. Por quê? Porque uma estrutura de concreto delgado, né, ou uma lâmina delgada de concreto, e no microcad eu estou falando de espessuras que variam aí de 20 a 30 milímetros, elas têm que ter uma proteção efetiva para a armadura.
E eu consigo isso justamente por quê? Porque dentro do concreto de alto desempenho eu trabalho com microestruturas muito mais fechadas. E isso me permite, então, trabalhar com 20, 30 milímetros dentro da norma, sem o risco de ter qualquer problema de durabilidade. E, por último, aqui, ainda não é, percorrendo aqui o caminho da tecnologia dos materiais, nós temos os compósitos, não é? Os compósitos, hoje, são os materiais que estão na fronteira do conhecimento no mundo. Não é? Nós temos avião aí, né, tipo Boeing, com fuselagem de compósito base polimérica. São os plásticos reforçados. Interior de avião é todo plástico reforçado. Veículos automotivos, não é? Onde eu tenho plástico reforçado compondo partes desse veículo. E tudo isso, na verdade, vem de uma concepção de material onde eu tenho uma matriz de alto desempenho que, junto com fibra de alto desempenho, me gera aquilo que eu chamo de material sinergético. Não é? Quando 1 mais 1 não é igual a 2, mas é igual a 3, 4, 5. Não é? E, nesse percurso aqui, então, eu tenho materiais associados no primeiro momento, alto desempenho e nanotecnologias. A gente já está nesse ponto hoje. Eu tenho hoje, por exemplo, concretos reforçados com fibra, cujas fibras eu não consigo ver a olho nu. São fibras minúsculas, né? Então, nanotecnologia que permite trabalhar com materiais reforçados com fibra que me dão uma versatilidade, uma flexibilidade que eu não tinha antes com o concreto armado. Por mais que o Oscar Niemeyer falasse que o concreto, a plasticidade, mas, olha, o pessoal lutava com o concreto para conseguir armar, dependendo da forma que ele tinha. Não é? Agora, nesse outro eixo de tecnologia do processo, o que eu tenho? E falando sempre de pré-fabricação em concreto. Então, mecanizado, racionalizado. Não é? Então, tudo aquilo que foi feito, não é, dentro dos limites, né, da mecanização e racionalização, estão muito associados a essa época, onde nós já tínhamos o Protendido. Né, o Protendido é de 1921, não é, do Freycinet, na França, que desenvolve o Protendido. Eu tenho, posteriormente, já em processos automatizados, né, uma pré-fabricação seriada, então baseada no quê? Na fabricação em larga escala de componentes construtivos para a edificação. E, finalmente, aqui, não é? Em função da possibilidade de robotizar o processo, eu tenho, efetivamente, uma pré-fabricação customizada. E é por aqui que a gente anda, não é? E, então, se eu traçar uma linha aqui, nesse sentido, o que eu busco cada vez mais é maior valor agregado do produto, ou maior densidade tecnológica desses produtos. E aqui eu vou chegar, então, nas tecnologias de controle numérico computadorizado, nas impressoras 3D de concreto. No entanto, não é? Porque a gente, assim, toda vez que a gente se defronta com uma nova tecnologia, parece que, assim, né, apaga o disco duro, né, o disco rígido. Ah, não, é tudo daqui para frente, né? Ai, olha, vou resolver tudo aqui, olha que maravilha a CNC. E não é assim. Tanto é que, assim, as disciplinas que eu dou nesse sentido, não é? Eu sempre falo, olha, a perspectiva, por exemplo, da disciplina de estandarização virtual não é ruptura. Não é ruptura, não é a gente desprezar o passado, a experiência dos grandes mestres, né, que tanto nos ensinaram e desenvolveram tantas coisas interessantes. Mas é revisitar esses grandes mestres, revisitar essa tradição e ver como que nós faríamos a releitura hoje com essas tecnologias que estão disponíveis. Então, eu começo aqui justamente com uma obra fantástica, não é, que foi a primeira grande obra terrestre, né, do Pierre-Louis de Nervi, que é assim, né, Pierre-Louis de Nervi, engenheiro de estruturas, extremamente amado e admirado pelos arquitetos, não é? Assim como eu poderia estar falando de outros engenheiros brilhantes aí que fizeram efetivamente, acho que inclusive a arquitetura, não é? Eladio Dieste, por exemplo, trabalha com as alvenarias, né, no Uruguai. Então, em 1948, isso daqui é uma casca cilíndrica, não é? 38 milímetros de espessura para um vão de 95,1. E aqui a gente já vê uma característica dessa estrutura laminar, dessa estrutura delgada, que é o quê? Estruturas resistentes pela forma.
Eu trabalho com a questão do momento de inércia, como se eu estivesse trabalhando com origami, folha de papel. Aqui uma obra, né, que infelizmente já não existe, ela caiu durante a guerra, o hangar de Orvieto, né, de 1938 também, onde nós novamente vamos poder observar aqui a estrutura resistente pela forma. Então, assim, esse nosso costume, por exemplo, de lidar com o concreto resistente pela força, ou aumentando a seção de concreto, ou aumentando a seção de aço, ou protendendo, não é? Nesse caso aqui, não é esse o raciocínio. Eu estou trabalhando justamente com uma folha, com uma estrutura delgada, e eu vou trabalhar a forma como elemento de enrijecimento. E assim, existe um caminho, logicamente, né? Muita gente já deve falar, não, mas isso daí tem a ver com a argamassa armada. E tem mesmo, não é? O microcad, né, o microconcreto de alto desempenho, foi uma expressão que eu defini no doutorado, né, no início dos anos 2000. Por quê? Porque havia muita confusão. Principalmente, assim, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Eu falava em argamassa, os espanhóis, morteiro, né, mortar, para os norte-americanos, né, para os países de língua inglesa, e simplesmente assim, havia muita confusão. Ao passo que eu falo microconcrete, microconcreto, né, alguns vão falar assim, não, mas é hormigão na minha terra, não é concreto. Mas todo mundo entende. E o conceito desse material, ele está baseado no quê? Na substituição da quantidade pela qualidade. Se eu melhoro a qualidade do cobrimento, eu tenho condição efetivamente de trabalhar com menores espessuras. E aqui não dá para eu deixar de falar do nosso mestre, né, o meu mestre em particular, que é o João Figueiras Lima, falecido em maio de 2014, e que, numa das entrevistas que deu em 2012, ele fala, ninguém pode desenhar aquilo que não sabe como se faz. Então, aí, uma vez que nós estamos no ambiente, não é, de ensino e aprendizado, realmente assim, né? Quando eu ouço, por exemplo, os estudantes no primeiro ano têm a oportunidade de ir para o canteiro. E depois falam assim, pô, mas a gente quer fazer mais, a gente quer pôr a mão na massa, a gente, né? Então, eu queria ressaltar uma primeira questão ligada à materioteca, que é que bom, não é, os alunos terem a oportunidade de perceber, ter, na verdade, a experiência sensível, né, de saber o que é um material, de ver, pegar, não é? Então, eu acho que é parte desse aprendizado, né, com relação àquilo que nós temos que ter. E mesmo um arquiteto de formação modernista como o Lelé, esse daqui é o último hospital dele projetado na Rede Sara, né? É o Hospital do Rio de Janeiro, inclusive muito próximo lá do local do Parque Olímpico, né? E aqui o que a gente vê não é uma ruptura, vamos dizer, com aquilo que seria as referências modernistas, mas em boa parte já é uma outra linguagem que não tem mais aquela mesma expressão que a gente está habituado a ver dentro do modernismo. E, logicamente, isso não se restringe ao projeto em si, mas o Lelé, e eu acho que é outro aprendizado que nós temos aí, não é, no trato que ele dá, não só na questão de como, ou do projeto, mas de como materializá-lo, não é? De todos os equipamentos que eu tenho que ter, a minha fábrica, e aqui a gente vê, então, novamente, não é, como herança aí, do ferrocimento do Nervi, a argamassa armada que hoje se converteu no microconcreto de alto desempenho, pelas suas características, não é, de elevado desempenho efetivamente. E tudo aquilo que o Lelé foi fazendo, não é? Desde Salvador, não é? Onde nós temos aqui essas passarelas, né, cujo piso, a cobertura e a mescla dos materiais com estrutura metálica, não é? E sempre as estruturas resistentes pela forma. E fábricas extremamente simples, não é, de serem instaladas e operadas. Por quê? Porque essa leveza do material, ela se faz sentir não só na produção, mas também na montagem. Essa aqui é a fábrica da Imurb, não é, que a gente montou aqui em São Paulo também com a assessoria do Lelé no início dos anos 90. Tá acabando. E aqui, esse é um abrigo que muita gente já vê aqui em São Paulo, né, que é o chamado abrigo brutalista, não é? Que foi um projeto do Guto Índio da Costa, recebeu um prêmio de design, mas efetivamente assim, tem cara de concreto, mas não é concreto, e não se sabia como ia fazer. Então, ele foi efetivamente feito em microconcreto e toda a parte de modelagem aqui já foi digital também.
porque não tem nenhum artesão capaz de pegar e reproduzir um desenho que foi produzido, né? Na verdade, um modelo digital, com o nível de detalhe que nós temos aqui, reproduzir um molde artesanalmente, para que possa ser depois feita as outras peças, não é? E aqui vou falar de um primo irmão do microconcreto, que é o GFRC, o concreto reforçado com fibra de vidro. E é curioso ver, não é, que a Zaha Hadid, não é, que também recentemente faleceu, como ela nos últimos anos ela já vinha usando o GFRC, o Glass Fiber Reinforced Concrete. E por quê? Pela questão da plasticidade. Não é? A gente, no exagero, poderia falar o seguinte: assim como eu tenho hoje, não é, a possibilidade de fazer um concreto armado, onde eu jogo cimento, pó, areia, né? No caso do microconcreto não tem nem brita, só areia, agregado. E eu jogo a armadura também em pó, que é a fibra. E eu tenho uma plasticidade que, eu diria assim, que se o Niemeyer pudesse, né, voltar, ele ia gostar muito mais até. E porque realmente é uma... E é incrível, não é? O nível de detalhamento. E eu senti em algumas obras da Zaha Hadid, que eu tive a oportunidade de ver no passado, que realmente havia uma briga da expressão que ela buscava atingir com o concreto armado. E ao passo que aqui... E eu sempre... Olha, digo sinceramente, eu pensava, mas por que ela não faz em GRC? E até que eu comecei a ver essas obras em GRC. E isso é o que a gente vê na parte interior, que aí já entra, não é? Então, aqui eu tenho essa complexidade, ela vem, logicamente, de um molde complexo que foi, por certo, produzido digitalmente. Porque, se não fosse assim, não seria feito, com essa precisão milimétrica. E no interior, eu tenho madeira, MDF, da mesma maneira, então, trabalhado com uma Halter CNC. Então, eu, nessa disciplina de estandarização virtual, às vezes vem alguns artistas, não é? E eu lembro que a primeira vez que eu dei essa disciplina, os artistas olhavam meio desconfiados, assim, né? Pô, vai podar a gente, vai obrigar, né? Vai enquadrar a gente, nós vamos ter que fazer o que a máquina quer. E essa resistência não só foi quebrada, como esses alunos acabaram percebendo as possibilidades de linguagem que foram abertas. Então, isso eu acho que é uma riqueza, é realmente um ganho muito grande. Aqui, na arquitetura na era digital, né, então, uma obra singular, que quer gostemos ou não, ela é um ponto de virada, não é? É o Museu Guggenheim, do Frank Gehry. E aqui, meios digitais que foram usados desde a concepção até a execução. E eu sempre faço essa pergunta, né? Afinal, essa obra, a revolução digital, de alguma maneira, ela é o zeitgeist do nosso tempo? É ela que, de fato, interpreta aquilo que está acontecendo em termos de possibilidade? E qual o impacto sobre a indústria da construção civil? Vai ser comparável aos dos edifícios da Revolução Industrial? E as mudanças no modo de projetar, fabricar e construir os edifícios? Já está mudando, não é? E eu até assim, né? Está aqui o Ricardo, não é só o BIM, é desenho paramétrico. O desenho paramétrico é mais do que o BIM. O desenho paramétrico, e aí eu aprendi com o Ricardo, falou assim, ó, é uma base de dados muito poderosa que tem uma expressão gráfica muito excessiva. Você falou, eu repito por aí, doidado. E é isso mesmo, mas nem sempre essa ferramenta, dependendo da fase do projeto, é a mais adequada. Ela é uma ótima ferramenta de gestão também, não é? Bom, aqui só chamar a atenção sobre o chamado, então, contínuo digital, a ligação direta entre o projeto e a produção, e as consequências que nós vamos ter aí dos novos processos de concepção, fabricação e construção digital. Essa convergência, não é? Ela que, em certa medida, eu acho que assim possibilita aquilo que nós chamamos aí do projeto colaborativo, não é? A maneira como eu posso ter diversos agentes, diversos atores trabalhando. Aqui são alguns exemplos. Esse daqui o trabalho da forma de poliestireno para receber o concreto armado depois. Isso aqui é uma obra, né? Eu não vou mostrar a obra em si, mas são as torres Zollhof, em Düsseldorf, nos anos 2000. São os moldes para concreto. Aqui no IPT, né? Isso é uma foto já tirada há muito tempo, né? Na divisão de naval,
um braço robótico adaptado com fresa na extremidade, onde, justamente na divisão de naval, estavam sendo ensaiados os navios da Transpetro. A gente não só estava projetando, como fazendo um navio na época. Não sei agora como que vai ser, né? Mas, enfim, o que a gente vê aqui é a modelagem do casco, não é? Sendo feita em poliuretano, e depois vai ser feita a laminação em fibra de vidro, e, posteriormente, vai ser adaptada uma hélice, também feita em produção 3D, não é? Para que seja, então, ensaiado o modelo. E tudo, praticamente, que nós temos em termos de indústria de transformação pode ser adequado a comando numérico computadorizado. Nesse caso aqui, por exemplo, que é um recurso usado tanto pelo Bernard Franklin, em 2000, no BMW Pavilion, mas também que foi usado pelo próprio Frank Gehry, né, no Walt Disney Concert Hall, o que nós vemos é uma calandra que normalmente trabalha com 3 eixos fixos que se movimenta. E, com isso, eu consigo qualquer tipo de deformação também de controle numérico computadorizado. Aqui uma impressora, não é, a base de gesso com ligante polimérico. Agora eu vou correr. Aqui uma outra, isso daqui seria uma impressão, ou melhor dizendo, uma prototipagem rápida aditiva, mas uma patente específica, né, que é FDM, Fused Deposition Modeling, a base de plástico ABS. Então, não é essa doméstica, mas já é uma máquina bem mais sofisticada, né? A gente vê aqui um modelo não só de aparência, mas funcional. E a última parte, aí eu vou terminar. Então, esse daqui é um trabalho que a gente está levando em colaboração, não é, com o Digital Fabrication Lab, que foi instalado na Universidade do Porto, e quem é o nosso grande parceiro, além de toda a equipe aqui, é o José Pedro Souza, a quem eu reputo ser uma das maiores autoridades em nível internacional de fabricação digital aplicada à arquitetura. E tudo gira em torno do braço robótico. É um braço da Kuka, não é? E o que é que nós fizemos? E eu acho que esse é o grande desafio para mim que está estampado aqui. Como que eu junto fabricação digital com pré-fabricação em concreto? Por quê? Porque até hoje, ainda, os laboratórios em geral, eles fazem o quê? Trabalham com MDF, com madeira, com plástico. Só que assim, a demanda está aqui. Como que eu transporto isso daí realmente para o mundo real, não é? E não corro aquele risco que o Gibbon Zip fala, né? A gente corre o risco de se tornar fabricante, né, de bibelô em massa. Né? Por quê? Porque para aprendizado tudo bem, mas não dá para ficar no apitinho, na canequinha. A gente tem que sair daí, principalmente a universidade. Não é? E aqui o que a gente vê, então, todas as fases de corte, né, é o braço robótico com fio quente e, posteriormente, a moldagem das peças de microconcreto em cimento branco e aqui já um mix, né, de cimento branco com cimento comum. Esse é o nosso laboratório, tá? Todos que desejarem visitá-lo, né, ele está dentro do LAME, que mudou o nome agora, mas eu nem me atrevo a falar o nome, que eu não lembro mais o nome do LAME. É LAME. Mas o setor de fabricação digital que nós temos aí é o primeiro laboratório brasileiro vinculado à Rede Mundial FabLab, fundado em 2011, não é? E, enfim, é um laboratório que eu acho que trouxe bastante alegria para nós enquanto professores na área de projeto, porque esse retorno veio na forma de trabalhos. Tá? Era isso, então. Obrigado.